Como passar em medicina na Unisul em menos de um ano? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil aqui existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano em qualquer prova que a Banca VUNESP prepara. E a Unisul é um vestibular que a Banca VUNESP prepara. Exatamente. Então, hoje o nosso foco aqui é falar sobre esse vestibular. E o que você precisa entender se você é da região do Sul e vai prestar esse vestibular? Talvez você não saiba, mas a Banca VUNESP, ela prepara mais de 40 provas por ano. Exatamente. Então, vou dar um contexto do que é a VUNESP, como que funciona a prova da Unisul e como você deve se preparar. Tudo bem? Então, olha só, a Banca VUNESP prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano. Dentro desse grupo de provas que ela prepara, nós temos faculdades públicas e particulares. No Sul, não tem nenhuma pública, somente a Unisul, que é uma faculdade particular. Mas você deve já ter escutado falar sobre a Unesp, a Unifesp, FAMERP, FAMEMA e UEA. São essas 5 faculdades públicas que a Banca VUNESP prepara. Também temos a Unisul, que é a faculdade particular, tem Einstein, tem Santa Casa, tem Sírio-Libanês, entre várias outras, beleza? Se o seu objetivo é passar na Unisul, então vamos falar sobre esse vestibular. A Banca VUNESP, como ela prepara muitos vestibulares, nós temos níveis de dificuldade. Nós temos provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3. Então, o que significa, Débora, esses níveis? Para cada nível, tem o grau de complexidade e as particularidades desta prova. Exatamente. Então, muita gente associa o nível à dificuldade da prova, mas não é só isso. Além do grau de complexidade das questões, nós também estamos falando de características das questões. Tudo bem? A Unisul é uma prova nível 1 e isso é bom. Qual é o lado positivo de ser uma prova nível 1? Vou te passar aqui. E, na verdade, a Banca VUNESP prepara mais de 20 provas níveis 1 e elas são menos complexas do que as provas níveis 2 e níveis 3. Isso é uma característica, isso é bom. Então, significa que se você se prepara da forma certa, em um espaço pequeno de tempo, você consegue essa aprovação na Unisul, por exemplo. Por quê? O grau de complexidade das questões é baixo. Essa é a primeira coisa. Outra característica dessa prova da Unisul, por ser uma prova nível 1, é ser muito objetiva. Exatamente. Então, olha só, você tem uma prova com 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Dentro desse grupo de 40 questões objetivas, você tem 10 de português, 10 de matemática e 5 das outras matérias, geografia, história, inglês, né, ali dentro do contexto das outras disciplinas. O que é importante você entender? Dentro de uma prova nível 1, não existe contexto. Então, não é uma prova que vai exigir de você um grau de interpretação muito alto. Então, a prova da Unisul é uma prova extremamente objetiva. Exatamente. Então, quando você pegar as questões objetivas, né, das 40 questões objetivas para fazer, você vai olhar para a prova e muito provavelmente, até sem ter que ler todo o enunciado, você já vai saber o que é para fazer. Por exemplo, se a gente pega uma prova de matemática da Unisul, a gente não precisa ler todo o contexto da questão para entender que matéria que é, qual é a pergunta, o que eu preciso fazer. Geralmente, em geometria aparecem os desenhos, né? É tudo muito direto ao ponto. Exatamente. E isso facilita muito na hora de estudar. Muitos alunos se perdem na interpretação, quando é uma prova muito longa, tem que ler muito contexto, tem que interpretar. Não é o caso da Unisul. Prova direta, objetiva. O que eu preciso treinar, então? Fazer uma questão próximo, faz próximo. Às vezes o aluno se perde, fica muito tempo lendo, tentando ver contexto. Não, não é o objetivo da prova da Unisul. Tudo bem? Beleza? Quando a gente vai para as provas, né, para as questões dissertativas, nós temos 8. 4 questões de química e 4 questões de biologia. É uma prova relativamente curta, né, porque são somente 8 questões, e dentro deste contexto, também é uma prova muito objetiva. Então, olha só, segue uma dica importante para você. Para você que vai prestar esse vestibular, pensa o seguinte, nós temos 2 alternativas, letra A e letra B. A letra A, geralmente, dessas questões, é aquela questão que foi feita para todo mundo acertar. Exatamente. Extremamente direta,
extremamente objetiva e extremamente simples. Então, se você estiver muito nervoso, muito nervosa, estiver ali angustiado na hora da prova, uma dica para você: faça todas as letras As primeiro. Por quê? São as questões mais fáceis. Então, depois que você garantir o ponto, né, os pontos ali de todas as letras As, aí você volta na letra B. A não ser que já seja uma matéria que você domina bem, tem tranquilidade, aí já faz A e B. Mas se estiver muito nervoso, muito nervosa na prova, garanta todos os pontos da letra A. E as letras As são extremamente objetivas, extremamente tranquilas. Gente, prova nível 1 é uma prova muito tranquila e muito previsível. A Banca Vunesp, ela usa 3 pilares fundamentais para elaborar qualquer prova: conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é: eu não tenho que estudar tudo. Exatamente. Se você quer passar na Unisul em menos de um ano, você precisa se preparar para uma prova muito específica. Então, vários conteúdos que é comum dentro do método tradicional se estudar, na nossa prova da Unisul não vai cair. Então, se você faz um cursinho, se prepara para dentro de um cursinho que prepara para o Enem, você está perdendo muito tempo. Por quê? Boa parte do conteúdo, por exemplo, que cai no Enem, não cai na Unisul. Então, eu preciso entender conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. O método tradicional, geralmente dos cursinhos, ele passa por todo o conteúdo programático do ensino médio, para abordar Enem, entre outras faculdades são específicas do Sul, certo? Não é o nosso caso. Eu preciso saber o seguinte: quais são os conteúdos base da minha prova, quais são os conteúdos específicos e o critério de correção para a prova dissertativa. A boa notícia que eu tenho para você que quer fazer Unisul é que somente 30% do conteúdo, até menos de 30%, tá? Porque a Unisul tem várias coisas que nas provas de São Paulo vão ser cobradas, que na Unisul não é, tá? Não é cobrado. Então, olha só, o máximo que você precisa saber de todo o conteúdo programático é de 30%, exatamente. Então, se você faz cursinho tradicional, já se preparou dentro de um cursinho tradicional, de tudo que você viu, somente 30% realmente importa para você ser aprovado em medicina na Unisul. Por isso que estudar por um método tradicional é tão prejudicial. Por quê? Porque o tempo que você está estudando para algo que não vai cair na sua prova, você deixa de estudar, deixa de ver algo que realmente vai ser cobrado na sua prova. Então, olha só, primeira coisa, eu tenho que entender qual é o conteúdo base, estudar esse conteúdo, fazer exercícios, conseguir fixar. O conteúdo base da Banca Vunesp representa ali em torno de 80%, 85% da sua prova. Já é quase suficiente para você conseguir passar. Com pequenos ajustes, um pouco mais de conteúdo, você consegue sua aprovação. Então, é relativamente simples ser aprovado na Unisul em menos de um ano, desde que você conheça os 3 pilares da Banca Vunesp. Deixa aqui nos comentários se você já conhece a Vunesp, se você conhece os pilares, se você sabe o que isso significa, se você sabe o que é conteúdo base, conteúdo específico. Se não souber, também deixe na descrição, que vai ser um prazer ouvir, ver a sua dúvida e te responder em um outro vídeo, beleza? Então, olha só, pilares para a sua aprovação na Unisul em menos de um ano. Eu tenho que entender o que é uma prova nível 1, as características e os 3 pilares da Banca Vunesp: conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção. Tudo bem? Então, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.